Hoje eu quero falar para vocês sobre a diferença biológica entre o homem e a mulher relacionado ao treino, o que isso faz mudar para o treino de cada um. Estou aqui com o meu companheiro de sempre, o meu caderno. Tá aqui algumas anotações que eu fiz para esse vídeo. Sentei, pensei sobre, peguei alguns materiais que eu tenho que fala sobre isso, dei uma relida para fazer um vídeo bem completo para vocês. Levantei alguns pontos aqui e vou falar sobre eles. Se ficar alguma dúvida, é só deixar nos comentários que com certeza eu vou te responder. O primeiro ponto que eu coloquei foi: mulheres tendem a resistir melhor à fadiga muscular. Quando é um exercício que exige manter um esforço, a mulher ela leva uma certa vantagem sobre o homem. E logo mais vocês vão entender por quê. Imagina o seguinte, eu até anotei o exemplo aqui, ó. Uma mulher e um homem fazendo leg press com 70% da força máxima de cada um, a mulher pode conseguir fazer mais repetições antes de chegar à fadiga. E aqui, você tem que imaginar que 70% da força máxima de cada um, então os dois é como se eles estivessem fazendo a mesma força. Então imagina que 70% da força do homem para ele fazer esse leg press vai ser 100 quilos e 70% da força da mulher vai ser 70 quilos. Então o homem ele está dispondo 70% da força dele e a mulher está dispondo 70% da força dela. Então por mais que o homem ele esteja pegando mais peso em quilos do que a mulher, você concorda comigo que os dois estão exercendo a mesma força? Se os dois estão exercendo a mesma força, o homem ele vai conseguir fazer ali entre 10, 12 repetições, a mulher ela pode conseguir fazer até 15 repetições. Aí você pode pensar assim, Léo, só 3 repetições a mais? Se o homem faz 12, a mulher faz 15. Mas imagina esse esforço de 3 a mais repetido por vários e vários treinos ao longo do ano. O quanto isso pode proporcionar de resultado para você. Não necessariamente quer dizer que o homem ele vai ficar para trás. O que eu estou querendo dizer é estratégia que eu posso utilizar para levar você ao seu limite no seu treino, entendeu? Então, quando eu falo isso, eu estou comparando você com você mesma. Principalmente mulher, porque vocês têm um pouco de dificuldade de chegar no limite. O que eu já observei com as minhas alunas e o que eu observo na academia é que a mulher ela se subestima. Você treinando, eu tenho certeza que você consegue pegar muito mais peso do que você pega e consegue manter uma boa repetição, só que você se subestima. O segundo ponto que eu coloquei foi: essa diferença diminui em exercícios rápidos e explosivos. Por que isso acontece? As mulheres, o músculo de vocês, ele é majoritariamente composto de uma fibra que é chamada de fibra do tipo 1. E o homem é majoritariamente composto, o seu músculo, de uma fibra chamada de fibra do tipo 2. Léo, qual que é a diferença dessas duas fibras? A fibra do tipo 1, imagina ela como se fosse um carro econômico. Então, ela consegue te levar mais longe porque ela utiliza a energia melhor. Vamos pensar assim? O do homem, a fibra do tipo 2, imagina que é como se fosse um carro turbo. Ele consegue demandar muita força, mas ele vai gastar o combustível dele muito rápido, então ele para, ele vai chegar à fadiga. É isso que acontece. A fibra do tipo 1, ela tem uma capacidade pelo tipo de energia que ela utiliza, que é o oxigênio, de conseguir resistir mais àquela dor ali do treino, sabe? Quando o negócio vai queimando, então a mulher ela tem a capacidade de resistir mais a isso. E a fibra do tipo 2, ela utiliza mais o carboidrato e a gordura como combustível, que é um tipo de combustível que ele acaba mais rápido. Então, por isso que em exercícios rápidos e explosivos o homem tem vantagem, porque lembra que o músculo do homem é como se fosse um turbo?
Então, se nós vamos correr 50 metros, o homem ele tem uma força explosiva maior do que a da mulher. Se o objetivo é, vamos ver aqui quem tem a capacidade de mover mais carga, mas vai ser um movimento rápido. Aí, nesse modelo de treino, o homem ele tem uma capacidade superior da mulher. É claro, gente, eu não estou falando que um é melhor que o outro nisso ou naquilo. Aqui estamos falando de uma média de como geralmente as coisas acontecem. O que eu quero só que vocês entendam é como que você pode pegar isso para melhorar o seu treino, para melhorar o seu shape, a sua estética. Entendeu? Não é para mostrar que um é melhor do que o outro nisso ou naquilo. Enfim, não é para gerar esse tipo de conflito. Os homens geralmente produzem mais força absoluta. Em média, homens possuem mais massa muscular e conseguem gerar mais força bruta. Então é o que eu acabei de falar. Quando o objetivo é mover algo muito rápido, o homem ele tem uma certa vantagem. Quando o objetivo é resistir à fadiga, a mulher ela tem uma certa vantagem. Um dos pontos um dos pontos que fazem isso acontecer. Mulheres tendem a utilizar melhor o metabolismo oxidativo. O que é isso? As mulheres elas utilizam mais oxigênio, como eu falei, como combustível para a musculatura, e o homem ele utiliza mais gordura e carboidrato como combustível para a musculatura. Do homem acaba mais rápido, da mulher tem mais resistência, dura mais tempo. O próximo ponto, mulheres podem conseguir fazer mais repetições com a mesma carga. E aí eu até escrevi o exemplo aqui, vou ler o exemplo que talvez vai ficar mais fácil de entender com a explicação que eu dei um pouco anterior. Se 10 quilos correspondem a 70% da carga máxima de uma mulher e 20 quilos correspondem a 70% da carga máxima de um homem, ela pode conseguir fazer 15 repetições, enquanto ele faz 10 ou 12 repetições, que é aquilo que eu falei, por conta do tipo de fibra. Um consegue aguentar, né? A mulher consegue aguentar mais aquela dor, sabe? Quando você está fazendo ali aquela extensora, que a coxa já está queimando, que se você levantar as mãos, parece que Deus te leva. É disso que eu estou falando. É aí que a mulher resiste mais. E em que isso pode ajudar no seu treino? Quando você sabe disso, quando você tem essa informação e é assim que eu utilizo ela, eu consigo manipular melhor as variáveis do treino de cada um. Então, se eu sei que você, mulher, você tem essa capacidade de resistir mais, e aí hoje, por exemplo, eu estava fazendo um drop com a minha aluna na cadeira extensora. Moça, a bichinha, tadinha, olhando para ela dava até dó, mas eu sei que ela consegue. E eu sei que é aquilo que eu falei, vocês se subestimam. E ela falava, não aguento mais. Eu falava, vai que você consegue, vai que você consegue. E ela fazia. Terminava quase morrendo, se levantar as mãos e vai embora, mas ela conseguia. Se eu sei que o homem ele tem a capacidade de mover mais carga e ele vai fadigar mais rápido, então por que no treino com o meu aluno, por que você no seu treino, claro, se você for homem, você não trabalhar com um pouco mais de carga, com menos repetições, para você extrair essa vantagem que você tem. E se você, mulher, você tem essa capacidade de aguentar mais ali a pancada, por que não pegar essa sua capacidade e extrair o máximo dela? Então é sobre isso que eu estou falando, entendeu? É pegar a capacidade de cada um e levar ela ao 100% para melhorar o resultado, que é isso que a gente está buscando, para você conseguir aquele corpo, aquela estética que você quer, para melhorar a sua saúde. Então, se eu consigo extrair o seu máximo, você vai chegar naquilo que você quer muito mais rápido. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, porque
Parece complexo, mas basicamente é isso. É você pegar o que você tem de melhor e inserir ali no seu treino, extrair o máximo daquilo. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa no comentário que com certeza eu vou te responder. Valeu, até o próximo vídeo. E se você ficou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.